Amélia Rourke morou na tranquila casa de pedra na Pinecrest-Spiny Lane durante a maior parte de seus 57 anos. Seus pisos de madeira rangiam como ossos cansados, suas janelas suspiravam com o vento de inverno e suas paredes absorviam cada lembrança sussurrada que ela tentava esquecer. Desde a morte do marido, 3 anos antes, ela passava a maior parte das manhãs tirando pó de prateleiras que não precisavam ser limpas, organizando gavetas que não precisavam ser organizadas e evitando o cômodo que mais temia, o sótão. O sótão guardava fragmentos da vida do marido. Seus pincéis. Suas telas inacabadas. Seus sonhos que ela nunca compreendeu. Cada vez que abria aquela porta, a dor a apertava o peito como um peso insuportável. Por isso, ela não a abriu. Nenhuma vez sequer em 3 anos. Isso mudou na manhã em que ela encontrou Pegada subindo as escadas. Eles eram pequenos. Pequenos demais para qualquer adulto. A poeira ao redor deles estava espalhada, como quando alguém tenta se mover silenciosamente, mas não consegue. Ela parou no meio da escada, agarrando-se ao corrimão. Havia alguém na casa dela. Ela ouvirá rumores de crianças perambulando pelos quarteirões antigos do centro da cidade, fugitivas, crianças que iam de sofá em sofá, crianças que não queriam ser encontradas por ninguém. Mas em Pinecrest-Spiny? Nunca. Com o coração disparado, ela empurrou a porta do sótão. Um menino se virou bruscamente, com os olhos arregalados, segurando um pincel empoeirado como se fosse uma arma. Ele não devia ter mais de 16 anos. Seus cabelos escuros caíam sobre olhos penetrantes e nervosos. Seu casaco estava rasgado nas mangas. Seus sapatos eram mais buracos do que couro. Uma mochila estava aberta ao lado dele, vazia, exceto por um invólucro amassado de granola. Eu sinto muito, ele exclamou. Pensei que o lugar estivesse vazio. Eu não estava roubando nada. Eu juro. Amélia encarou o pincel na mão dele. Era de Michael, um pincel de Marta feito à mão, o mesmo que ele usava para sombreamento delicado. Algo em seu estômago se revirou. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou suavemente. Ele engoliu em seco. Só. Precisava de um lugar para dormir. Não volto mais. Prometo. Ele disparou em direção às escadas. Pare, disse ela. O menino hesitou, com um pé no degrau mais alto. Essa escova, por que você estava segurando-a? Ele olhou para baixo, com as bochechas coradas. Eu gosto de arte. Você é artista? Ele deu de ombros. Na verdade, não. Não importa. Seu peito apertou novamente, mas desta vez por um motivo diferente. Venha, sente-se. Só por um instante. Ele não queria. Ela percebeu isso. Mas o ar frio entrou pela janela do sótão, e ele estremeceu, e finalmente entrou novamente. O nome dele era Léo. Eles estavam sentados em caixas opostas. Ela em uma coberta com cobertor velho, ele em uma empilhada com panos de pintura. As mãos de Léo não paravam quietas. Ele esfregava as palmas uma na outra como se tentasse apagar impressões digitais. Onde você mora, Léo? Ela perguntou. Em lugar nenhum. Todo mundo mora em algum lugar. Ele balançou a cabeça. Nem todos. Ela não insistiu. O que quer que tivesse levado um garoto da idade dele a se refugiar em um sótão não era algo fácil de compartilhar. Ele não parava de olhar para as telas enfileiradas contra a parede. A última pintura inacabada de Michael estava em um cavalete, uma paisagem ampla do oceano ao entardecer. A metade inferior estava completa. A superior estava congelada em pinceladas que ele nunca teve a chance de terminar. Você pintou isso? Sussurrou Léo. Não. A garganta de Amélia se fechou. Foi meu marido. Eles são incríveis. Parecia que ele estava falando sério. Amélia seguiu o olhar dele e sentiu uma dor familiar se instalar atrás das costelas. Uma dor que ela havia aprendido a ignorar durante anos. Você disse que gosta de arte, disse ela. Você pinta. Léo hesitou. Eu costumava desenhar. Antes que as coisas ficassem complicadas. Complicado. Uma palavra simples que carregava mundos dentro de si. Por que este sótão? Perguntou ela. Vi a janela entreaberta. Achei que ninguém fosse notar. Não estava tentando quebrar nada. Prometo. Ela acreditou nele. Ela não sabia por quê. Uma oferta. Amélia se levantou e tirou a poeira do suéter. Você parece estar com frio, disse ela. E com fome. Estou bem. Você está tremendo. Ele não disse nada.
Desça. Vou preparar algo quentinho para você. Os olhos de Léo voltaram-se para a porta mais uma vez, como os de um vira-lata pronto para fugir. Está tudo bem, disse ela gentilmente. Você está segura. Aquela palavra, seguro, o atingiu em cheio. Ela percebeu. Algo nele se suavizou, como se ele estivesse silenciosamente testando se podia confiar naquilo. Finalmente, ele assentiu com a cabeça. Sopa quente, silêncio ainda mais acolhedor. Lá embaixo, Léo comia como se cada mordida tivesse que ser defendida em um tribunal. Rápido. Cauteloso. Pronto para parar a qualquer momento. Mas, ao terminar, limpou a boca educadamente. Obrigado, disse ele. Você pode ficar mais um pouco, sugeriu Amélia. Só até decidir o que fazer em seguida. Por quê? Perguntou ele. A pergunta não foi grosseira. Apenas demonstrava genuína confusão. Porque você me lembra alguém, disse ela. Seu marido. Ela sorriu tristemente. Não. Eu mesma. Quando eu tinha sua idade, eu também fugia de muitas coisas. Ele não perguntou o quê. Talvez ele entendesse que todos carregavam sombras. Um pincel em sua mão novamente. Posso. Léo hesitou. Só olhar para as pinturas mais uma vez. Ela assentiu com a cabeça. Eles subiram de volta para o sótão. A princípio, ele não tocou em nada, apenas caminhou lentamente de tela em tela, estudando-as com a reverência de quem entra em uma catedral. Então ele se ajoelhou ao lado da obra inacabada sobre o oceano. Esta parece viva, sussurrou ele, como se as ondas estivessem respirando. Amélia engoliu em seco. Michael costumava dizer a mesma coisa, que as pinturas tinham pulmões. Léo deslizou a ponta do dedo pelo ar, imitando pinceladas, imaginando onde o céu se misturaria e se expandiria. Era como se seu corpo se lembrasse de uma linguagem que ele pensava ter esquecido. Você pode terminar. Ela se ouviu dizer. Ele congelou. Eu não consigo. Eu não sou bom o suficiente. Você só saberá se tentar. Léo olhou fixamente para a pintura mais uma vez. Algo tremia em sua expressão, não medo, mas saudade. O primeiro derrame. Amélia entregou-lhe um dos pincéis de treino de Michael. Léo segurou-a delicadamente, como se temesse que ela pudesse desmoronar sob o peso do seu toque. Mergulhou-a em tinta azul diluída, com as mãos trêmulas. Então ele respirou fundo, se recompôs e tocou a tela. O movimento foi suave. Controlado. Lindo. Ele recuou como se estivesse surpreso com a própria habilidade. Amélia sentiu algo quente preencher seu peito. Algo que não sentia desde antes da doença do marido. Ter esperança. Uma rotina se forma. Léo ficou. No início, não por muito tempo, apenas algumas noites. Depois, mais algumas. Ele dormia no sótão, sobre uma pilha de cobertores velhos. Amélia ofereceu-lhe o quarto de hóspedes, mas ele recusou. O sótão parecia mais próximo da arte, disse ele. Os dias começaram a tomar forma em torno de rotinas tácitas. Ela preparou o café da manhã. Ele consertou as prateleiras quebradas e apertou as dobradiças rangentes. Ela o levou de carro até a biblioteca para pegar livros. Ele preencheu página após página com desenhos a carvão. Ela tirou o pó do sótão. Ele trabalhou na pintura inacabada de Michael. Eles não falavam muito sobre o passado. Mas, às vezes, alguns fragmentos escapavam. Sua mãe o abandonou. Seu pai se entregou à bebida. Ele estava sozinho havia meses, vagando entre abrigos e prédios abandonados. E a escola? Perguntou ela certa noite. Desistiu. Bem, você sempre pode voltar atrás. Ele olhou para ela como se ela estivesse descrevendo um planeta distante. Eu não sou esse tipo de criança. Não existe tipo, ela respondeu. Só existem escolhas. Ele não respondeu, mas as palavras permaneceram na mente. Uma descoberta inovadora. Aconteceu numa tarde chuvosa. Léo estava pintando a borda crescente de uma nuvem de tempestade quando, de repente, bateu o pincel na mesa. Eu não consigo fazer isso. O que aconteceu? Perguntou Amélia. Ele respirava com dificuldade, com as mãos tremendo. Vou estragar tudo. Esta pintura era dele. Você confiou em mim. Mas eu vou estragar tudo porque é sempre isso que acontece. As pessoas acham que eu sou um problema. Elas acham que eu não sou nada. Ele andava em círculos frenéticos. Léo. Não.
Não diga que sou melhor do que isso. Ou que tenho potencial. Ou que só preciso de um novo começo. As pessoas dizem isso antes de desistirem de você. Amélia se colocou na frente dele. Olhe para mim. Ele fez. Por pouco. Eu não vou desistir de você. Ele piscou, atônito. Você tem o direito de ficar com raiva, continuou ela. Você tem o direito de sentir que o mundo está contra você. Mas você não tem o direito de se isolar completamente. Sua respiração diminuiu. Não estou tentando desaparecer, sussurrou ele. Você era. Ele não discutiu. E então ele chorou, não alto, não dramaticamente, mas com o tremor silencioso de alguém que não se permitia chorar há anos. Amélia o abraçou sem dizer uma palavra. Às vezes, o silêncio era a linguagem mais gentil. O céu final. Passaram-se semanas. A pintura tornou-se um ritual compartilhado. Amélia preparava chá e sentava-se numa cadeira de balanço enquanto Léo trabalhava. Ela cantarolava baixinho. Ele pintava. O sótão, antes repleto de tristeza, agora respirava novamente. E numa tarde ensolarada, Léo se afastou da tela. Está feito, disse ele. O céu estendia-se pelo topo em tons profundos de roxo e suaves de azul, a tempestade encontrando a luz do sol. As ondas rolavam naturalmente em direção ao horizonte, viva sob seu pincel. Amélia cobriu a boca com a mão. É lindo, ela sussurrou. Era do seu marido, disse Léo. E agora, também é seu. Eles permaneceram em silêncio, ambos humildes diante do que havia sido ressuscitado. Um novo começo. 2 semanas depois, Léo se matriculou na escola noturna. Ele ficou com Amélia, não porque precisasse de abrigo, mas porque ela o queria lá, e ele queria um lugar para pertencer. As pessoas comentavam, é claro. Cidades pequenas sempre comentavam. Mas Amélia não se importava. O menino que antes dormia em seu sótão agora caminhava ao seu lado à luz do dia. Em seu primeiro dia de volta às aulas, ele parecia nervoso. Você vai se sair muito bem, ela prometeu. Ele assentiu com a cabeça. Eu sei. Porque, pela primeira vez em anos, ele acreditou nisso. A galeria. Meses depois, o professor de arte de Léo enviou um de seus desenhos do oceano para uma galeria local voltada para jovens. O desenho ganhou o primeiro lugar. Na exposição, Léo estava em frente à sua obra emoldurada, com as bochechas coradas de orgulho. As pessoas lhe perguntavam sobre técnica, perspectiva, iluminação, e ele respondia timidamente, mas com confiança. Quando voltaram para casa a pé depois, ele disse: Acho que quero ser artista. Amélia sorriu. Você já é. O sótão hoje. A pintura inacabada ainda está pendurada no sótão, mas agora está completa. Metade visão de Michael. Metade coragem de Léo. Amélia sobe as escadas com frequência. Não para lamentar, mas para recordar. Às vezes, Léo pinta ao lado dela, com suas novas telas enfileiradas contra as paredes. O sótão já não rende de solidão. Ele vibra com vida. E todas as noites, antes do jantar, Léo diz: Obrigado por me deixarem ficar naquele dia. E todas as noites, ela responde da mesma maneira: Você nunca foi um fardo. Você foi uma bênção que eu nem sabia que precisava. Porque, às vezes, as pessoas que salvamos acabam sendo as mesmas que nos salvam.